Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Para combater as críticas em torno da falta de efetividade, a administração pública brasileira se modernizou, incorporando conceitos como rapidez, eficiência e produtividade. Mas será que isso é suficiente para orientar as ações do Poder Judiciário? Para o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, José Ricardo Cunha, o Judiciário precisa também de uma ética pública. Formado em Direito e Filosofia, nosso convidado dedica-se há mais de 10 anos ao estudo dos limites e possibilidades da ética. Muito bem, professor José Ricardo, seja bem-vindo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco para conversarmos um pouco sobre esse tema. Bom, eu começo perguntando e exortando aí a uma reflexão sobre o impacto no judiciário de novas ferramentas de gestão, como as que permitem, por exemplo, através do cruzamento de dados, um gerenciamento maior sobre produtividade na atividade jurisdicional. Esse movimento que visa aí melhorar a performance do judiciário, especialmente no item morosidade, ele já pode ser percebido pela população? Então, Vanderlei, inicialmente muito obrigado pelo convite aqui a participar do programa. Primeiro, acho importante dizer o seguinte: o judiciário, sobretudo ali na Europa, no mundo inteiro, mas sobretudo na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial e na América Latina, depois daquele período das ditaduras militares, ou seja, décadas de 80, 90, ele se deslocou para o centro da arena política. Então, debates que antes eram discutidos, decisões que antes eram tomadas fora do judiciário, no legislativo, no executivo, foram agora para dentro do judiciário. Certo. E aí, naturalmente, ele ficou no centro das atenções, né? E por isso ele passou a ser mais visado e mais cobrado. Então, uma dinâmica mais lenta, mais morosa que existia antes, agora não é mais admitida pela sociedade. E daí vem exatamente o que você perguntou. Uma série de elementos que passaram a ser colocados no Poder Judiciário para que ele rendesse mais e produzisse mais. Isso já existe, é um fato, mas já está sendo percebido pela sociedade. Os mecanismos de melhoria de gestão já estão sendo implantados em larga escala, mas a sociedade tem sentido isso? Eu acho que, em parte, sim. Existem alguns lugares no Poder Judiciário, sobretudo na Justiça Federal, e aí Justiça do Trabalho, principalmente, onde esses mecanismos de gestão já conseguiram dar uma celeridade maior e o jurisdicionado percebe isso. Nas justiças estaduais depende do Estado, depende do tribunal. Alguns são apontados como mais eficientes e outros ainda têm déficit de gestão. Professor, ao mesmo tempo em que se fala em crise no Poder Judiciário, assim como o senhor mencionou há pouco, nunca a justiça teve tanta importância para o dia a dia do cidadão, tanto que está sendo demandada, inclusive, para sanar lacunas, inclusive, do próprio legislativo. Né? Então, mesmo com essas novas ferramentas que estão sendo implantadas, inclusive no âmbito judiciário, o processo judicial eletrônico e, consequentemente, com um aumento, inclusive, dos índices de produtividade, por conta das metas também fixadas anualmente pelo Poder Judiciário, o fato é que o volume de novos processos continua sempre aumentando. Então, eu pergunto, chegamos num limite para essa questão da produtividade e até que ponto é adequado avaliar o desempenho do serviço público a partir de conceitos e ferramentas utilizados na iniciativa privada? Vanderlei, eu acho que essa talvez seja a grande questão desse debate. De fato, nós vivemos uma espécie de explosão de litigiosidade, né? Até algum tempo atrás, os diversos grupos sociais eles eram preparados pela sua própria cultura para resolverem os seus próprios problemas. Quer dizer, questões que surgiam no grupo eram resolvidas dentro do grupo. E às vezes o grupo queria resolver sem o Estado. Os vizinhos brigam quando a polícia chega, eles se unem para brigar com a polícia, porque eles não querem a presença do Estado. Mas esse panorama tem mudado bastante. Talvez por as maiores condições de acesso à justiça, por uma maior organização da sociedade civil, mobilização por meio de instituições não governamentais, de sindicatos, e mesmo pelo aumento da consciência do cidadão e do trabalhador em relação aos seus próprios direitos subjetivos, há uma demanda maior do poder judiciário. Além disso,
As faculdades de direito preparam estudantes para se tornarem advogados e, portanto, ganharem dinheiro com o litígio. Isso tudo levou a esse incremento da demanda. Chegamos no limite? Eu acho que não. A minha percepção de tudo aquilo que eu tenho visto e pesquisado é que não. É que eu acho que isso tende a aumentar. Ano a ano o número de casos novos aumenta e eu acho que essa é uma tendência para os próximos anos. O que fazer diante disso? Todos os especialistas estão tentando dar duas respostas. A primeira é aumentar a agilidade, é o que tem a ver com a sua pergunta anterior. Aumentar a agilidade, a rapidez, importação de técnicas de gestão que deem conta disso. E a segunda alternativa é diminuir essa demanda, é fazer com que outras formas de composição de conflitos sejam utilizadas, as formas extrajudiciais. Negociação, mediação, arbitragem, tudo isso tem sido muito discutido hoje em dia, né? E é importante mesmo. Bom, o senhor tem dito que a sociedade precisa de um poder judiciário que seja republicano, com consciência republicana e baseado também numa ética pública. O que o senhor quer dizer com isso? Que valor ético é esse? Isso eu acho que tem a ver exatamente com o último aspecto da sua pergunta anterior, quando você falou o seguinte, mas olha só, as técnicas de gestão estão sobretudo baseadas em fundamentos de padrões de qualidade da iniciativa privada. Isso funciona também no setor público, no poder judiciário? Eu acho que sim, Vanderlei, funciona, mas até certo ponto. Sim. É claro que é bom que a gente se utilize dessas ferramentas, só que essas ferramentas foram pensadas para elaborar uma gestão racional que maximiza o lucro. É isso que as empresas querem, maximizar o lucro. No judiciário, no setor público, mas em especial no judiciário, a maximização não é do lucro, porque o setor público não foi feito para pensar lucro. A maximização que tem que ser feita para gerar um excedente, é para alcançar direitos, é para garantir direitos dos trabalhadores, das pessoas em geral. E é exatamente aí que entra a questão de um valor ético, ou seja, todo o esforço de melhor gestão que se faz por todos os setores do Poder Judiciário, eles têm que estar baseados não só no aumento da produtividade, mas na garantia dos direitos do jurisdicionado. E isso não é só uma questão de eficiência. Ou seja, não é uma eficiência meramente técnica, é uma eficiência ética que compreende que o esforço do seu trabalho está voltado para assegurar o bem da vida, para assegurar um direito que aquele jurisdicionado tem. É isso que eu tenho chamado de um valor ético que deve estar na base da ação do Poder Judiciário. Compreender que não basta a produção pela produção, não basta a maximização do esforço de gestão para melhorar os números, mas que isso tem que ser pensado tendo em vista a garantia daquele direito. Só para concluir, vou dar uma ideia do que eu estou querendo te dizer, Vanderlei. A gente reclama porque o processo é muito moroso e ele tem que se tornar mais ágil, mas isso não pode macular o tempo do discernimento que leva à melhor decisão. Ou seja, agilizar um processo é pegar ele que está parado nessa mesa e que tem que ir para aquela mesa. Esse é o tempo morto do processo. O tempo morto do processo tem que desaparecer, mas o tempo vivo da decisão, da maturação que conduz à garantia do direito, esse tem que ser preservado. Muito bem, professor, eu preciso chamar um rápido intervalo. Vamos aí. Nós já voltamos.